Bom, são muitos temas, deixa eu tentar amarrá-los de alguma forma aqui com vocês. Primeiro, o texto que eu escrevi é um texto que saiu no Journal of International Affairs, um artigo relativamente simples, em que eu tento fazer uma recuperação historiográfica do que é a Amazônia aos olhos do mundo e de como é que a Amazônia se coloca nesse mundo, a partir do Brasil, obviamente. Então, eu começo no século XVI, né, em que a Amazônia foi descoberta ali, aí tem uma discussão interessante, inclusive, sobre quem descobriu primeiro a foz do Rio Amazonas, se foi o Pinzon, do lado espanhol, se foram os portugueses 2 ou 3 anos antes. E aí eu percorro essa história, vamos dizer, da era moderna, que olhou para a Amazônia sempre da perspectiva ou do inóspito total, né, o famoso inferno verde, né, que era a expressão com a qual se caracterizava a Amazônia, ou o Eldorado. Então, eu tento mostrar como que houve esse movimento pendular entre olhar para a Amazônia do ponto de vista da ambição, das riquezas, da potencialidade da região, e, às vezes, se olhou para a Amazônia mais como o inexplorado e o temido, né? E eu concordo tanto com o Felipe quanto com o embaixador Azambuja que muito pouco se sabe sobre a Amazônia. Quer dizer, a tese do Inferno Verde ainda prevalece, porque ela é um impeditivo concreto para que o Brasil possa se integrar internamente. Eu falei de integração regional como um elemento, né, um aspecto da questão amazônica para nós, mas eu acho que desde os anos 30, pelo menos, 1930, que já vai fazer um século, houve uma busca pela Amazônia que nunca foi totalmente concluída. O embaixador talvez aí se recorde, mas havia uma peça interessantíssima de propaganda governamental ali pelos anos 50, 60, que falava assim, o sentido da brasilidade é a marcha para o oeste. Né? No governo Getúlio Vargas se chamava a Amazônia de Oeste Brasileiro, né? Mais ou menos na mesma comparação do que foi o Oeste ocupado pelos Estados Unidos, né? na formação nacional do país. Então eu conto um pouco dessa história, desembocando nos debates mais contemporâneos. O que foi a Amazônia na Conferência de Estocolmo de 72? O que foi a Amazônia quando começou a se falar em mudanças climáticas ou o aquecimento global, gases do efeito estufa, né, e passou a chamar a Amazônia do pulmão do mundo, e como é que isso impactou também na nossa forma de lidar com o tema. A embaixadora Azambuja também tem uma referência aí do número de pedidos de esclarecimento de ONGs e de jornalistas estrangeiros que começaram a aparecer nas embaixadas brasileiras ao redor do mundo, quando, por exemplo, o Chico Mendes foi assassinado no final de 88, quando o Sting, o famoso, né, cantor e baixista Sting, saiu com o cacique Raoni a tiracolo, fazendo turnês internacionais para conscientizar o mundo sobre a questão indígena brasileira, notadamente Yanomami. Então, eu conto um pouco dessas histórias e falo, claro, do que virou recentemente a discussão amazônica. E um ponto interessante, e volto ao problema aqui da maldição colocada pelo embaixador, é o seguinte: os anos Bolsonaro suscitaram internacionalmente uma renovada discussão sobre o direito internacional de ingerência diante do desmatamento ou da violação de direitos ambientais ou humanos na região amazônica. E a França, principalmente, que, aliás, foi dos franceses que veio o conceito do droit d'ingérence, né, a ideia do direito de ingerência ali nos anos 80, o Bernard Kouchner, e desde então os franceses vêm tentando modular a questão a partir da tese do chamado ecocídio, né, a ideia de que se você destruir a floresta de maneira sistemática, você pode ser passível de uma intervenção internacional qualificada pela ONU, né? Então, tudo isso está no texto, depois eu compartilho aí com o Pedro, ele deixa o link para vocês, porque eu acho que é um texto interessante para discussão, não é um texto que tem uma conclusão dura, ele não termina, na verdade ele abre para a gente poder pensar a Amazônia, né, nesses termos mais recentes, e puxando o gancho com a extrema-direita para não me alongar muito, uma das coisas mais curiosas
sobre o lugar da Amazônia no governo Bolsonaro, que foi o governo, né, que a gente viu nesses últimos 4 anos, é que todos os grupos de interesse que gravitavam em torno do governo Bolsonaro, ou que fizeram parte de maneira muito central do bolsonarismo, tiveram interesses sobre a Amazônia, interesses variados. Os grupos evangélicos, por exemplo, olharam para a Amazônia nesses últimos 4 anos como uma região de evangelização. Movimento aí representado pela pastora Damares Alves, então ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família. Os militares viam a Amazônia como o bastião dos recursos e da defesa nacional, inclusive publicando em 2019, no final de 2019, um relatório sugerindo que a França poderia invadir o Brasil para roubar de nós a Amazônia. Um relatório que foi rechaçado prontamente pelos franceses, mas gerou um certo barulho, etc. Por outro lado, tem o pensamento militar que negligencia a própria existência do povo Yanomami, a ideia da farsa Yanomami, que acabou levando a uma crise humanitária grave, né, na região fronteiriça ali, né, entre Roraima e Venezuela. O agronegócio tem um interesse na Amazônia, que é o interesse do desmatamento descontrolado, da desregulamentação ambiental, representada não só pela Tereza Cristina, mas também e, sobretudo, pelo Ricardo Salles. Então, de alguma forma, a extrema-direita ela se ocupou de várias dimensões da Amazônia como bastião de uma agenda, né? Uma agenda múltipla, mas uma agenda que, de alguma forma, é predatória com relação àquela região do Brasil, né, tão fundamental para todos nós e tão desconhecida, né, como bem pontuaram meus colegas. Então, esse é um ponto.